Na sua opinião, as obras da construção civil devem parar ou devem continuar nesse período de quarentena? É isso que a gente vai analisar um pouquinho aqui nesse vídeo de hoje. Fala pessoal, tudo bem? Bruno Lessa gravando mais um vídeo aqui para o canal do Portal VGV. Imagino que você, assim como eu, deve estar na sua casa agora durante esse período da quarentena do coronavírus. Pois é, essa pandemia pegou todo mundo de surpresa, o mundo praticamente parou de repente, precisou parar de repente por conta do avanço aí desse vírus que foi surreal. Mas aí entra sempre aquela questão. Se o mundo para, a economia também para. Será que o mundo deve parar para a economia andar? Será que a economia deve parar para que as vidas sejam preservadas? Ou seja, não é uma equação muito simples de resolver. É óbvio que a prioridade sempre deve ser as vidas. A gente sempre deve preservar as vidas e fazer a escolha pelas vidas em primeiro lugar. Porém, alguns setores estão sendo autorizados a trabalhar, como é o caso da construção civil, em alguns locais. O Brasil, cada estado tem a capacidade, cada cidade tem a capacidade e o poder para poder legislar sobre o seu ambiente urbano. Não é uma determinação federal. A determinação federal é um aconselhamento, uma orientação para que as pessoas fiquem reclusas, porém os estados têm uma certa liberdade aí para manobrar nesse sentido e tomar essas decisões. Mas vamos analisar um pouquinho a decisão aqui do estado de São Paulo, que é o local onde eu estou agora, onde eu moro e onde eu estou passando a minha quarentena. O governo do estado de São Paulo autorizou a construção civil a continuar. Então, pela cidade inteira, a gente está vendo aí algumas obras acontecendo e elas estão mantendo o seu ritmo normal. No primeiro momento, eu confesso para vocês que eu fiquei um pouco preocupado. Eu falei, bom, será que isso não está contrariando uma orientação do Ministério da Saúde? Será que isso de fato é uma coisa boa, não pode trazer um risco aí? Mas aí eu parei para poder analisar e entender um pouquinho melhor esse caso. E fui pesquisar, como tudo que eu faço na vida. O que eu descobri? É que essa iniciativa das obras do estado de São Paulo continuarem não foi necessariamente uma iniciativa do governo, não foi necessariamente uma coisa que foi imposta para o mercado, muito pelo contrário. Foi praticamente um comum acordo, um código de condutas, um código de regras que foi definido pelas entidades representativas do mercado imobiliário. E aí, quando eu falo entidades representativas do mercado imobiliário, eu não estou falando somente das entidades patronais, muito pelo contrário. Inclusive, os sindicatos dos trabalhadores participaram dessas rodadas de discussão e todos juntos, em comum acordo, resolveram com que as obras no estado de São Paulo elas possam continuar desde que seguidas rigorosas regras de saúde, de sanitização dos ambientes, de controle e por aí vai. Medidas de controle individual de temperatura, disponibilização de locais para poder lavar as mãos, disponibilização de álcool gel em todos os locais, respeito a uma distância mínima entre os colaboradores, enfim. Todos juntos, conversando, resolveram e chegaram a essa conclusão que se fossem tomadas medidas e cuidados muito específicos, as obras poderiam continuar e aí o governo, o que aconteceu é que ele praticamente concordou com isso e avaliou e falou, beleza, dentro dessas condições está ok, pode seguir. Ou seja, não foi uma opinião que prevaleceu, foi uma construção conjunta que partiu da sociedade civil organizada juntamente com os governos para que tudo isso pudesse seguir pacificamente, como de fato está seguindo aqui no estado de São Paulo. E eu vou compartilhar com vocês uma opinião que eu ouvi. Eu, como imparcial que sou, sempre procuro avaliar todos os lados da história. Fui procurar a opinião de pessoas que estão trabalhando nessas obras para poder saber se isso também não foi uma coisa imposta para elas, né? A gente tem que entender o lado do trabalhador, se ele também queria estar lá ou se o mercado de uma forma geral resolveu e aí ele foi praticamente obrigado. E eu fui perguntar para alguns trabalhadores, eu fui ouvir de alguns trabalhadores. Eu vou compartilhar a maior parte das opiniões que eu recebi, das pessoas que são a favor, majoritariamente são a favor, e uma opinião em particular que eu recebi e que me tocou bastante, que foi a seguinte: as obras hoje são um lugar muito mais seguro do que elas eram antes dessa pandemia. Eu me sinto muito mais seguro trabalhando hoje do que eu me sentia trabalhando no passado. E aí? E a sua opinião? Qual que é? Na sua opinião,
toca o pau na obra, tomando todos os cuidados, obviamente, ou vamos parar todo mundo para a gente poder ver como que o desempenho, o avanço da doença segue, para saber que medida que a gente tem que tomar ou não. Você é a favor do isolamento total ou você é a favor do isolamento parcial? Você é a favor do isolamento horizontal ou você é a favor do isolamento vertical? Não tem certo ou errado aqui, ninguém está com a razão, são opiniões e eu respeito todas as opiniões. Eu queria deixar esse canal aberto para você poder discutir. Então, comenta aqui embaixo com a sua opinião. Se você trabalha com construção civil, eu gostaria muito de saber a sua opinião a respeito desse tema para a gente poder formar a própria opinião conjuntamente. Beleza, pessoal? Esse é o vídeo de hoje, essa é a reflexão de hoje. Se você não se inscreveu no nosso canal, clica aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações, porque nessa quarentena eu prometo para você, a gente vai ter muito vídeo e muito conteúdo. Um abraço!